vamos passar, antes de dar início aos blocos, né, eu vou passar a palavra aos debatentes para que eles façam as suas apresentações. E eu vou dar aqui 2 minutos para o apóstolo Deltamar, para que ele faça a sua apresentação. Apóstolo Deltamar, o senhor está com a palavra. Ok, muito obrigado. Muito boa tarde ao irmão Maurizan. Muito boa tarde ao senhor Manuel. Queria pedir ao irmão Maurizan para desligar o microfone, irmão. Está dando retorno para mim aqui. É um prazer estar aqui novamente, é uma graça do Senhor Jesus Cristo de estar aqui novamente para dizer às pessoas o que Deus está fazendo hoje. Quero deixar bem claro aqui na minha apresentação que eu não sou um pregador da história. Não estou aqui para dizer às pessoas o que Deus fará, o que Deus fez no passado, e nem tanto falar sobre o que Deus fará no futuro, mas estou aqui para dizer as coisas que Deus faz hoje, aquilo que Deus está a fazer hoje por meio de um profeta. Eu sou Deltamar Costa, pela graça de Deus, sou discípulo e apóstolo profeta Cacô Felipe no Brasil. No momento eu falo da cidade de Paraupebas, no estado do Pará, no norte do Brasil, e sempre é um prazer estar aqui para debates, para pregações, para evangelizações e assim por diante. Estou aqui para dizer a toda a humanidade que o profeta Cacô Felipe é o único profeta de Deus hoje sobre toda a face da terra que tem as palavras de vida eterna, porque Deus está vivo. Esse Deus vivo, ele fala por meio de um profeta. Eu estou aqui para dizer que o profeta é a boca de Deus, né? O profeta é o porta-voz de Deus. E esse profeta para o nosso tempo, é o profeta Cacô Felipe, né? Então, Cacô Felipe, ele é o depositário da palavra de Deus hoje. Cacô Felipe, ele é a luz do mundo, ele é a salvação. O profeta Cacô Felipe, ele é o legislador da palavra de Deus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é o mediador entre Deus e os homens. E ninguém pode ser salvo a não ser aqueles que acreditam nesse profeta, que hoje é o profeta Cacô Felipe. É isso que nós vamos conversar e vamos responder as questões. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar ao seu Manuel se ele leu o livro do profeta Cacô Felipe. Você chegou a ler a mensagem do profeta Cacô Felipe? Não, seu Manuel? não perderia meu tempo. Certo. O senhor não perderia o seu tempo para ler o livro? Tempo com livro de homens. O senhor está no meu tempo. O senhor não pode falar no meu tempo, só se eu lhe perguntar. O senhor não perderia tempo para ler o livro de um profeta, mas o senhor está aqui para mostrar para o mundo inteiro que este profeta, da qual o senhor nem mesmo deu-se o trabalho de ler, é um falso profeta, e as coisas que ele prega são mentiras, de acordo com o senhor. Não, o senhor não pode falar, a não ser que eu me dirija para o senhor e lhe faça uma pergunta direta. Então, o senhor não leu o livro do profeta Cacô Felipe, enquanto que João 7:24, enquanto que João 7:50, que está na sua Bíblia, diz que não se pode julgar um profeta sem primeiro ouvi-lo. É o que os fariseus e saduceus estavam fazendo com Jesus. Não queria ouvi-lo, mas queria julgá-lo, dizer que ele era Beelzebul, que ele era o maioral dos demônios, que ele fazia aquilo pelo poder do diabo e assim por diante, né? Uma outra coisa que eu queria perguntar para o senhor é que se o senhor é obreiro, se o senhor é obreiro, o senhor disse que é obreiro, é isso? Qualquer homem que faz a obra de Deus... A pergunta é, o senhor é obreiro? Aí o senhor responde, sim, eu sou obreiro do Senhor Jesus, Senhor Jesus Cristo. Faça a obra de Deus. Não, seu Manuel. O senhor deve seguir as regras do debate. Se eu lhe pergunto diretamente, você vai responder, sim, eu sou, não sou. Explicar, o senhor explicará no seu tempo. O senhor vai ter agora 7 minutos. Tá bom? Sim. Então, eu queria fazer esta pergunta, se o senhor é obreiro. Aí o senhor vai explicar como que o senhor é obreiro. Porque obreiro é uma palavra genérica. Apóstolo é um obreiro, evangelista é um obreiro, diácono é um obreiro, presbítero é um obreiro. E várias pessoas são obreiros, né? Obreiro é uma palavra genérica. Mas a pergunta principal que eu quero fazer para o senhor é o tema do debate, né? No que consiste a salvação? Ou o que o homem superficial, né? A minha pergunta foi como que alguém pode conseguir a salvação? No que consiste a salvação? Sobre a minha pergunta dele ser obreiro, né? Porque obreiro é uma palavra genérica. Se ele é diácono, se ele é presbítero, se ele é evangelista, se ele tem algum ministério, né? Eu não vi ele respondendo. Ele disse que é obreiro, faz a obra de Deus. Mas, seu Manuel, para alguém fazer a obra para Deus, já que o senhor é obreiro e faz a obra de Deus, o senhor diz. A pergunta é direta. Deixa eu desligar aqui o microfone do irmão Maurizan. Pronto. Sim. Desliguei já, irmão. Não, o senhor ligou. Deixa eu desligar. Deixa que eu desligo. Pronto.
Eu queria perguntar ao seu Manuel, ele disse que é obreiro, e ele não quis dizer o que ele é. Não sei se, de fato, ele não sabe o que isso significa, ou se ele está com vergonha de dizer. Bem, quando o senhor se tornou obreiro, o senhor se tornou obreiro lá na igreja do Valdemiro Santiago, seu Manuel? Foi lá que o senhor se tornou obreiro? Só responda sim ou não. Sim. Sim, então ele se tornou obreiro lá na igreja do Valdemiro Santiago, e diz que é apóstolo, né? Mas vamos lá, de acordo com as escrituras, não, o senhor não pode falar no meu tempo, só se eu lhe perguntar, o senhor responde rápido, né? E devolva o meu tempo, vou fazer o mesmo com o senhor. O senhor disse que é obreiro e faz a obra de Deus, mas de acordo com a Bíblia que o senhor está aqui a citar para nós, os versículos que o senhor está aqui a citar para nós, isso está na sua Bíblia. Como que um homem pode fazer a obra de Deus? Me responda aí, de forma direta, de uma frase aí. O que ele tem que fazer para fazer a obra de Deus? Eu vou te responder com uma outra pergunta. Posso te responder com uma pergunta? O que é a obra de Deus? Eu só respondo quando o senhor me disser o que é a obra de Deus. Se o senhor não souber me falar Senhor Manuel, tá vendo? Ele deve respeitar o meu tempo. Eu estou respeitando, o senhor me fez uma pergunta. Não, o senhor está falando, eu fiz uma pergunta. Senhor Manuel, o senhor não pode fazer isso. O senhor deve respeitar o meu tempo. Estou respeitando. Eu lhe peço por bondade, respeite o meu tempo. A minha pergunta é, como que alguém pode fazer uma obra para Deus? O senhor é obreiro, quero que o senhor responda, de forma direta. Fazendo o que o Senhor Jesus nos ordenou. Ele não sabe, está vendo? Ele não sabe. Olha, Jesus disse lá em João 6, o senhor não pode falar no meu tempo, o senhor já respondeu. Seu Manuel, não faça isso, o senhor está com medo? Eu não estou com medo. Eu não estou com medo das suas perguntas. De mentira, eu estou preparado para qualquer pergunta. Então o senhor fique calmo. Olha, o senhor continua falando. Não faça isso. O senhor está diante dos discípulos de Cacô Filipe. Os discípulos de Cacô Filipe estão aqui para mostrar que ele é verdadeiro. O senhor continua falando, está vendo? Como é que vamos fazer um debate assim? É uma falta de respeito. Eu perguntei para o senhor, o que um homem tem que fazer para fazer a obra para Deus? Porque Jesus lá, no ano 33, estava a dizer para os fariseus, os saduceus, os helenistas, herodianos e essênios, que hoje são os protestantes, os católicos, evangélicos, branamistas, membros de igreja revelada, restaurada, ou os desigrejados, que não têm nenhuma igreja, vivem segundo o seu próprio coração. Jesus estava a dizer que eles faziam a obra do pai deles, o diabo. Vosso pai é o diabo, vocês fazem a obra do vosso pai, o diabo. Mas eles diziam lá que faziam a obra para Deus. Nós fazemos a obra para Deus. Tudo que nós fazemos é para Deus. Deus lá era Jeová. Nosso sacrifício é para Jeová. Nosso jejum é para Jeová. E a nossa oração é para Jeová. Tudo que fazemos é para Jeová. Mas Jesus disse, não. Vocês fazem a obra do vosso pai, o diabo. Então eles perguntaram, então como podemos fazer uma obra para Deus? Esta é a pergunta que eu lhe fiz. O senhor deveria ter respondido de acordo com a Bíblia. E Jesus respondeu, fazer uma obra para Deus é, primeiramente, crer naquele que ele enviou. Primeiramente é receber aquele que ele enviou. Lá no ano 33, o enviado era Jesus. Ninguém poderia fazer obra para Deus em alguma sinagoga dos fariseus e dos saduceus. Ninguém poderia fazer uma obra para Deus seguindo o seu próprio coração, a sua própria interpretação dos escritos dos profetas. Mas Jesus diz, fazer uma obra para Deus é receber aquele que Deus enviou. Lá tinha um enviado chamado Jesus. No tempo do dilúvio, fazer uma obra para Deus era crer, era receber aquele que Deus enviou. Quem era o enviado lá? Era Jesus ou era Noé? Era Noé. No tempo que o povo estava escravo no Egito, fazer a obra de Deus era receber, reconhecer aquele que Deus lhes enviou. Quem era? Não era Jesus, era Moisés. Lá o Acabe, a Jezabel, os 850 profetas de Baal, para eles fazerem a obra de Deus, eles tinham que primeiramente receber aquele que Deus enviou. Quem era o enviado? Não era Jesus, era Elias. Já por volta do ano 53, o enviado não era Jesus, seu Manuel. O enviado era Paulo. Para alguém fazer a obra de Deus, para Timóteo fazer a obra de Deus, para Tito fazer a obra de Deus, para Silvano fazer a obra de Deus, para Barnabé, para Apolo, para Júnior, para Andrônico, para Agabo fazer a obra de Deus. Todos eles tinham que receber aquele que Deus enviou. Senhor Manuel, a pergunta é direta. No ano 53, quem era o enviado de Deus que Timóteo, Tito, Silvano e os outros tinham que receber? Quem era o enviado de Deus? Não tinha isso que você está dizendo. O senhor não está de acordo? Ele está com medo de responder. Não, Senhor Manuel, não. O senhor está de acordo que Paulo era o enviado de Deus? Um dos enviados de Deus, tinham muitos. Para as nações, Paulo... Senhor Manuel, por favor, não faça isso. Para as nações,
Paulo era o único enviado de Deus. Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, encontrou-se com Paulo a caminho de Damasco e disse que ele foi um vaso escolhido e ele seria enviado como um apóstolo, um enviado para as nações. Sim. Além de Paulo para as nações, quem era o outro enviado para as nações no tempo de Paulo? O senhor pode me dizer o nome? Todos os apóstolos fizeram. O senhor pode me dizer o nome do. Paulo foi o único usado Seu Manuel, o senhor não pode tomar o meu tempo. A minha pergunta é direta. O senhor continua a desrespeitar a regra do debate. Se eu lhe pergunto, quem foi o outro enviado além de Paulo? O senhor vai me dizer o nome, fulano, fulano, fulano. Diga-me, vou fazer a pergunta de novo. Por volta do ano 53, além de Paulo, que foi chamado, comissionado, e dado a ele uma mensagem a caminho de Damasco para ir pregar às nações, aos gentios, quem foi o outro homem enviado às nações para pregar aos gentios? Está vendo? Eu queria que o senhor respondesse. Tempo para responder? Qual tempo? Está vendo? O tempo terminou e ele não respondeu. Sim, eu entendi. Tá, 7 minutos para a resposta do irmão. Então, aí eu vou deixar os comentários do seu Antônio para as pessoas analisar, a resposta dele para as pessoas analisar. Vou deixar os insultos dele, não vou responder os insultos dele contra mim, nem contra o profeta, vou deixar para as pessoas examinarem, né? Quanto à sua pergunta, onde é que está escrito na Bíblia que precisamos de um homem para nos guiar? Em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Lá em Gênesis, a Eva precisava de Adão. E Deus não veio falar com Eva, Deus falava com Eva por meio de Adão. Deus não veio falar com Caim, Deus falava com Caim por meio de um profeta. O profeta lá era Adão. Em cada tempo, quando Enoque estava sobre a terra, os filhos de Deus deveriam acreditar nas coisas, na mensagem que Enoque pregava. Quando o Noé estava sobre a terra, o único meio de salvação era a mensagem de Noé. Quando Moisés estava sobre a terra, o único meio de salvação era a mensagem de Moisés. Quando Elias estava sobre a terra, para Acabe, Jezabel e os outros serem salvos, ninguém poderia ser salvo lá, a não ser pela mensagem de Elias. Quando Jesus estava sobre a terra, no ano 33, ninguém poderia ser salvo, a não ser pela mensagem de Jesus. De Gênesis a Apocalipse, Deus sempre enviou um profeta. O seu Manuel está aqui para dizer que nós não precisamos de seguir um homem. No entanto, os versículos que ele está a recitar aqui, quem escreveu? Os profetas, ele está a citar a Bíblia. E que Bíblia é essa? A Bíblia que é o livro dos profetas. E esses profetas, eles não eram animais, eles eram homens. Moisés era um homem, Elias era um homem, Jesus, até Jesus, que era a plenitude de Deus, de acordo com o que Paulo diz lá em Colossenses, né? A plenitude da divindade habitava corporalmente em Jesus Cristo, Deus encarnado, de acordo com João capítulo 1, versículo 1. Jesus era um homem. Paulo, que ele citou Hebreus 1:1, que ainda vamos falar sobre isso, era um homem. Todos os profetas, todos os homens que escreveram a Bíblia do seu Manuel eram homens. No entanto, ele está dizendo aí que, onde é que está escrito que temos que seguir o homem? Eu não sei aonde ele arrumou essa pergunta, mas sim, precisamos de um homem. Seu Manuel, o senhor está de acordo que Samuel era o guia dos filhos de Deus lá no tempo de Samuel? Sim ou não? Seu Manuel? Não. Não era. E se eu lhe mostrar que Samuel era o guia dos filhos de Deus, o senhor vai retificar a sua resposta? Sim, se você provar. Então o senhor pode ler a sua Bíblia, de acordo com Samuel, capítulo 8, versículo 7, e lá diz que Samuel era o guia dos filhos de Israel. Está certo isso? Ou isso também é uma mentira? Seu Manuel, eu quero que o senhor responda. Vamos lá. De acordo com Samuel, capítulo 8, versículo 7, diz que Samuel era o guia dos filhos de Israel. Isso está certo? Eu não conheço essa passagem. Ele não vai responder, ele vai enrolar, vai embromar, vai arrodear todo. Eu vou chegar lá. Seu Manuel. Primeiro Samuel ou segundo Samuel? Se o senhor não sabe, o senhor diz, eu não sei, eu não lembro, eu vou olhar. Aí nós vamos para frente. Eu já disse que eu não conheço. Mas o senhor não pode vir afirmar uma coisa aqui. O senhor não pode. Seu Manuel, o senhor está me atrapalhando. Eu não lhe fiz pergunta de novo. O senhor não pode vir afirmar uma coisa aqui, quando eu mostro na Bíblia, o senhor vem dizer que não conhece, o senhor vem dizer que não sabe. Bem, Samuel, capítulo 8, versículo 7, diz que Samuel era o guia dos filhos de Israel. E o povo de Israel foi pedir para Samuel, para Deus, um profeta. E Samuel até ficou triste. Deus disse, Samuel, eles estão a rejeitar a mim. Não é somente a você que eles estão a rejeitar. Eles estão a rejeitar a mim também. Senhor Emanuel,
lá em Samuel, capítulo 8, é dito que aqueles que rejeitavam Samuel estavam a rejeitar a Deus. Aqueles que rejeitavam Samuel estavam a rejeitar a Deus. Aqueles que rejeitavam Noé estavam a rejeitar a Deus. Aqueles que rejeitaram Moisés estavam a rejeitar a Deus, eles caíram no deserto. Aqueles que rejeitavam Paulo estavam a rejeitar Deus. O senhor disse aqui que é um obreiro, mas quando eu perguntei como que um homem faz a obra de Deus, o senhor não soube responder. Jesus respondeu em João 6, se o senhor quiser abrir a sua Bíblia aí, João 6, versículo 28 e 29, fazer uma obra para Deus é crer, é receber aquele que ele enviou. Quem Deus enviou hoje? O senhor vai dizer, não tem enviado, ou o senhor vai dizer, todos nós somos enviados. Quando foi que Deus teve muitos enviados na terra? Deus tem apenas um profeta. Então, nós precisamos de um profeta. Moisés era um profeta. Era ele quem guiava os filhos de Israel no Egito. Quem guiava os filhos de Israel no deserto, seu Manuel? Não era Moisés? Quando Moisés saiu de cena, quem que guiou os filhos de Israel até a terra prometida? Não era Josué? Quem guiou os filhos de Deus no ano 53? Não foi Paulo? E Paulo não disse que eles deveriam ouvir, obedecer às coisas que ele, Paulo, tinha ensinado, que ele tinha pregado e que eles eram para ser imitador de Paulo? O senhor está aqui para dizer algumas coisas. O senhor pensa que nós vamos ficar em silêncio e não vamos responder o que o senhor está dizendo? Bem, quando o senhor disse, estou a serviço de Jesus, como assim? Eu sei que Pedro, Tiago, aqueles do tempo de Jesus, como João, como Judas, estavam a serviço de Jesus, estavam a servir Jesus, o profeta Jesus de Nazaré. Mas como que alguém poderia estar a serviço de Jesus de Nazaré? Timóteo, Silvano, Agabo, Silas, Barnabé, Apolo, no ano 53, eles estavam a serviço de Paulo. Era Paulo que dizia, Timóteo, pegue essa carta e leve até tal congregação. Timóteo, vai consagrar tal pessoa. Tito, te dou ordem para consagrar os anciões, os que têm cargos na congregação. Leio esta carta lá aos Tessalônicas, e o que eu vos digo é mandamento do Senhor. Eles estavam a serviço de quem? A Jesus de Nazaré? Eles estavam a serviço de Paulo. E quanto ao sacrifício de Jesus, Jesus veio fazer duas coisas. Ele fez. Primeiro, ele veio redimir os filhos de Deus, desde Adão até o último filho de Deus que nasceu sobre a terra. Eu fui redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Cacó Filipe e todos os seus discípulos foram redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo disse na cruz, está consumado, para a redenção da humanidade, o seu ministério de redentor da humanidade estava consumado. Jesus não consumou o ministério de Pedro, que ainda estava por vir. Jesus não consumou o ministério de Paulo, que ainda estava por vir. Jesus não consumou o ministério de Policarpio, de Irineu de Lyon, de Columba, de John Wycliffe, de Martim Lutero, que estava por vir. Jesus consumou o seu ministério para a redenção da humanidade, o seu ministério para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. O senhor está aqui, eu vi lá o cartaz, o senhor pediu para colocar Manuel Antônio, discípulo de Jesus Cristo. O senhor disse isso, mas aí eu vou perguntar para o senhor depois, como que é possível um homem em pleno século XXI, no ano de 2021, ser discípulo de Jesus de Nazaré, que esteve na Terra 2000 anos antes dele nascer? Eu gostaria de falar algumas coisas. O seu Manuel está aqui a falar. Vamos ver, então, se as palavras do seu Manuel têm consistência. Recitar versículos da Bíblia e dar interpretação e fazer alguns insultos, isso não é consistência, seu Manuel. Quanto aos seus insultos, eu deixo para o anjo de 24 de abril, que apareceu ao profeta Cacó Filipe, 24 de abril de 1993. Nós não respondemos insultos. O senhor pode nos insultar à vontade, você pode insultar o profeta à vontade, nós não iremos responder. Bem, quando o senhor disse que foi Jesus quem evangelizou, por meio da descida do Espírito Santo, os 4 cantos da terra, que ele não precisou de homem, mas quem falava lá, seu Manuel? Quem era que falava lá? As pessoas de 16 nações, quem falava lá? O Espírito Santo tomou Pedro seu para Manuel, falar... seu Manuel, por favor, seu Manuel, não, o senhor vai me interromper. A minha pergunta é simples, todo mundo entendeu. O senhor disse que Jesus foi quem evangelizou os 4 cantos da terra quando desceu o Espírito Santo em Atos capítulo 2. Eu não fiz a pergunta ainda, vou fazer. A minha pergunta é, o senhor disse que ele fez isso sem a ajuda de homem, não precisou de homem. Aí eu perguntei, quem era que falava para aqueles homens de 16 nações lá? O Espírito Santo de Deus. Quem falava era Pedro. Quem falava lá para... Seu Manel, o senhor deve ficar em silêncio, o senhor respondeu errado. O senhor deve ficar em silêncio. Quem falava lá para aquela multidão de pessoas era Pedro. Pedro era um homem. O Espírito Santo usava um homem. É dito. E Pedro, cheio do Espírito Santo, se levantou. Não foi o Espírito Santo que se levantou, mas o Espírito Santo em Pedro. Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a pregar a palavra de Deus.
desde os profetas até Jesus, e milhares de pessoas acreditaram. Só disse que foi Jesus que evangelizou, sem a ajuda de homem. Só não pode vir aqui dizer uma coisa dessa. As pessoas, só não pode insultar a inteligência das pessoas, seu Manuel. As pessoas são inteligentes, você não pode dizer uma bobagem dessa, um abuso de linguagem dessa, e ficar por isso mesmo. Não faça isso. Era Pedro quem se levantou lá. Em Atos capítulo 10, para que Cornélio e a sua casa conhecesse Jesus, cresce Jesus e recebesse o Espírito Santo. Quem foi que foi usado lá, seu Manuel? Paulo. Foi Pedro, não foi? Foi Pedro. Em Atos capítulo 8, quando aquele povo, os samaritanos, receberam a palavra por meio de Filipe, o 8º discípulo de Jesus, eles enviaram lá, os apóstolos enviaram quem lá? Para que eles recebessem o Espírito Santo? Foi Pedro, Tiago e João, não foi, seu Manuel? Eles eram homens. Como é que o senhor está dizendo que Jesus não precisa de homem? O senhor deve ficar em silêncio. O senhor não pode falar agora. Agora é a sua vez de ouvir. Bem, o senhor disse aqui uma outra coisa. Caco Filipe fez prodígios, sinais, milagres, para mostrar que ele é profeta. Eu quero lhe perguntar, mostre-me um sinal, um prodígio, um milagre de João Batista. Não tem, não é? Não tem. Mostre-me um sinal, um prodígio de Isaías. Não tem também. Também não tem. Mostre-me um sinal, um prodígio, uma cura de Jeremias. Também não tem. Me mostre um sinal, um prodígio de Ageu, de Sonfonias, de Daniel, de Abacuque. Senhor Manuel, o senhor tem algum sinal, algum prodígio, alguma maravilha, alguma cura que esses profetas fizeram? O senhor não tem, não é? E esses homens, eles não eram profetas de Deus? Eles não eram profetas? No velho pacto, eles eram usados. Não, eu estou perguntando se eles eram profetas. O senhor não pode responder outra coisa. Eu estou perguntando, eles eram profetas, senhor Manuel? No velho pacto, eles eram profetas. Eles eram profetas, mas eles faziam sinais, prodígios e maravilhas, como Elias fez, como Moisés fez? Está vendo? O senhor não pode vir aqui dizer algumas bobagens. Um homem não é profeta por causa dos seus sinais. Senão, o João Batista não seria profeta, o Osés não seria profeta, o Isaías não seria profeta, o Jeremias não seria profeta, o Ageu não seria profeta. Esses homens não seriam profeta, porque eles não fez sinais, milagres, prodígios, curas, maravilhas. Um homem é profeta quando ele recebe um chamado de Deus, uma comissão de Deus, uma mensagem de Deus, ele tem uma revelação de Deus para ser pregado no seu tempo. Um profeta não vem para pregar a Bíblia. Quem prega a Bíblia são historiadores, são alguns homens loucos na terra, como os fariseus do tempo de Jesus. O senhor disse aqui, senhor Manuel, que o senhor é discípulo de Jesus Cristo. Mas eu quero lhe perguntar, de acordo com João 9, versículo 28 e 29, os fariseus, saduceus, helenistas, herodianos e essênios eram discípulos de Moisés? Eu quero que o senhor responda. De acordo com João capítulo 9, versículo 28, versículo 29, os loucos fariseus e saduceus do tempo de Jesus, eles eram discípulos de Moisés? Eles eram discípulos do Satanás, porque eles eram todos... Senhor Manuel, eu quero que o senhor responda. O senhor disse que não, mas vamos lá. Ele está falando, irmão. Ele não respeita as pessoas. Só deve respeitar as pessoas. Então, João capítulo... Então, só deve responder... Não, eu vou ficar quieto. O senhor não pode responder outra coisa. Eu quero dizer uma coisa para o senhor. Não, o senhor não pode dizer, está no meu tempo. O senhor está proibido de falar. Não, o senhor deve respeitar as pessoas. Vamos lá, eu disse João, capítulo 9, versículo 28 e 29. Porque aqui o senhor disse que é discípulo de Jesus. O senhor não quer ser discípulo de Caco Filipe. Mas jamais. Os loucos fariseus, os loucos saduceus, os loucos helenistas, os loucos religiosos do tempo de Jesus disseram para Jesus, em João 9, 28, que eles eram discípulos de Moisés. Eles estavam certos em afirmar isso? Eles estavam certos, senhor Manuel? Não estavam, está vendo? 800 anos, muito tempo depois de Moisés, quase 2.000 anos depois de Moisés, os loucos fariseus estavam dizendo que era discípulo de Moisés. 2.000 anos após Jesus de Nazaré, o senhor está aqui para dizer que é discípulo de Jesus. Eu sou discípulo de Jesus. O senhor disse que é discípulo de Jesus de Nazaré, mas eu sei que Jesus tinha 12 apóstolos e Jesus Cristo tinha os seus 70 discípulos. Qual deles o senhor é? Qual dentre os apóstolos é o senhor? Qual dentre os 70 é o senhor? O senhor, eu sei que lá tinha o Zaqueu, tinha Maria Madalena, tinha o ladrão da cruz. O senhor não pode falar. O senhor está falando no meu tempo. Senhor Manuel, o senhor deve respeitar. Ele está com medo de ouvir. Mas o senhor vai ouvir. O senhor veio aqui para ouvir. Medo de ser levado. Senhor Manuel, o senhor deve respeitar o meu tempo. Mas vamos lá. Ele está aqui para dizer que é discípulo de Jesus. Mas eu disse a ele que os fariseus, lá em João 9, 28 e 29, queriam ser discípulos de Moisés. O que era aquilo? Era uma loucura, era um abuso de linguagem, era um velho demônio, aquele mesmo demônio que estava sobre os fariseus, estão hoje sobre homens, dizendo, eu sou discípulo de Jesus. 2.000 anos após, Moisés diziam,
Sou discípulo de Moisés, eu não sou discípulo de Jesus. 2000 anos após Jesus, eles estão dizendo, os mesmos demônios, estão sobre o homem hoje para dizer que são discípulos de Jesus. Veja se não é a mesma loucura. Os muçulmanos estão dizendo, somos discípulos de Maomé. Maomé morreu no ano 632. E os discípulos de William Branham estão dizendo, sou discípulo de William Branham. William Branham morreu há 66 anos. Não se pode ser discípulo de um homem morto. E não se pode ser discípulo de um profeta que não está aqui. Enoque não está aqui, Elias não está aqui, Moisés não está aqui, Jesus não está aqui. Eles são vivos, mas eles não podem ser profeta hoje. Eu vou continuar depois, porque eu quero responder isso aqui. Sim, senhor Manuel, o senhor disse muitas coisas. E eu gostaria de responder. Vou responder cada ponto, porque nós não temos medo de perguntas. Nós temos a revelação de Deus dada ao profeta Cacô Filipe. É por isso que nós convidamos as pessoas para os debates. Mas eu vejo que o senhor está nervoso. O senhor não tem que ficar nervoso. Fique calmo. O senhor faça as suas perguntas. O senhor responde às minhas perguntas. O senhor argumenta. O senhor faz o que o senhor quiser. Pode usar a Bíblia, usar o seu conhecimento. É isso que é um debate. Mas eu vou fazer a pergunta para o senhor. O senhor estava dizendo que há muitas coisas, né? E eu estava mostrando que não tem como alguém ser discípulo de Jesus que saiu de cena há 2000 anos atrás. Isso é uma loucura. É um abuso de linguagem. Sim, é o que os judeus faziam lá, de acordo com João, capítulo 9, versículo 28 e 29. É o que os muçulmanos fazem, dizendo, Maomé é o nosso profeta. É o que os hindus fazem, Krishna é nosso profeta. É o que os budistas fazem, Buda é o nosso profeta. É o que os brahmanistas fazem, Brahma é o nosso profeta. Os luteranos dizem, Lutero é o nosso profeta. Sim, é um velho demônio, o demônio do último profeta, o demônio do meu profeta, e recusa fazer aquilo que Deus está a dizer hoje, né? Mas a minha pergunta, eu quero ser objetivo na minha pergunta. Como que o homem faz? Eu havia perguntado como que o homem faz para ter a salvação. E o senhor respondeu, ainda vou entrar nesse ponto, não respondi isso aí ainda. Mas a minha pergunta agora é, como conhecer Deus? Como que o homem conhece Deus? É pela Bíblia que o homem... Nós vamos dar sequência. Vou responder tudo o que ele disse. Sim. Fazer o seu... Ok, então, dado que o seu Manuel já não está mais na sala, né? Vamos ver aí quanto que vai me dar de tempo. Nós compreendemos, né? Os trabalhos do seu Manuel. Realmente é uma pena, porque se ele vai fazer um debate, ele tem que ter tempo para poder estar aqui o tempo que for necessário. Seja meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Porque se ele disse, ele tem que ouvir. Ele não pode vir aqui dizer algumas coisas e depois sair correndo. Bem, o correto é ele ficar aqui. Se ele tivesse aqui, era melhor. Eu ia fazer algumas perguntas para ele. Tentar, né? Ver se ele ia responder. Porque ele fez algumas afirmações e eu gostaria de responder. A primeira delas é essa, de ser discípulo de Jesus. João, como eu estava dizendo, João capítulo 9, versículo 28 e 29, os fariseus diziam... Deixa eu desligar aqui o microfone do João. Está me dando retorno. Os fariseus diziam lá para Jesus que eles não eram discípulos de Jesus, eles eram discípulos de Moisés. Veja que a coisa se repete. Aqui os católicos, os evangélicos, os protestantes estão a dizer que são discípulos de Jesus. E eu já até ouvi muitos branamistas que dizem que são discípulos de Jesus. E uma outra parte deles dizem que são discípulos de William Branham. Então, uma parte dos que pregam a mensagem de Branham são discípulos de Jesus. Eu vi alguns dizendo, eu não sou discípulo de Branham, sou discípulo de Jesus. E outros dizem, não, eu sou discípulo de Branham, de William Branham. Bem, existe essa divisão. Mas como que alguém pode ser discípulo de um profeta, de um homem? Jesus, um profeta. Ele disse que Jesus não era um profeta. E ele saiu antes de eu responder. Será que ele não conhece Deuteronômio 18, 18? Será que ele não conhece, por exemplo, Atos 3, 22? Será que ele não conhece Atos 7, 37? Que é dito que aquele Jesus que eles haviam matado era o profeta que Moisés havia dito que o Senhor Jeová levantaria dentro do povo de Israel. Este é o profeta, sim. Para eu ser mais claro, né? É dito lá em Atos 7:37. Esse é o profeta que o Senhor levantaria dentro do povo de Israel, assim como Atos 3:22 e tantas outras escrituras, irmão Morizan, e as pessoas que estão ouvindo, em Mateus, em Lucas, em João, afirmam que Jesus era um profeta, porque profeta é o porta-voz. E Jesus, naquele tempo, ele era porta-voz. Jesus é o homem, Jesus é o tabernáculo, é o templo, a qual a divindade, Deus, o Espírito, o Pai, habitava dentro dele. E Jesus era porta-voz, o homem Jesus, o profeta Jesus, era porta-voz dessa divindade, desse Pai, desse Espírito. Bem, e Jesus, no seu tempo, era
o porta-voz de Deus, ele era um profeta. Tanto que Jesus dizia que quando o Filho do Homem for, quando o Filho do Homem vier. E nas Escrituras, irmão Morizão, há expressões, e essas expressões têm significado. Por exemplo, quando diz na Bíblia besta, significa um poder. Quando diz mulher, significa igreja. Quando diz uma árvore, significa pessoa. Quando diz água, significa povos, nações, línguas. Mas quando diz, por exemplo, filho do homem significa um profeta. É por isso que em Ezequiel capítulo 1, Jeová dirigia-se a Ezequiel como filho do homem. E tu, filho do homem, levanta-te, profetiza sobre esse vale de ossos secos. E isso foi dito, repetido muitas vezes durante o livro de Ezequiel. Deus, o Jeová, chamando ele de filho do homem. Também você vê no livro de Daniel, também chamava Daniel de filho do homem. E Jesus chamava a si mesmo de filho do homem. E quando ele ia falar sobre uma certa profecia que ia acontecer por meio de um profeta, que ele retornaria para estar como profeta, ele falava de filho do homem. Sim, exatamente isso. Então Jesus era um profeta, mas o seu Manuel quis mostrar aqui que João Batista foi o último profeta por causa de Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João. Mas Jesus, como eu acabei de mostrar, Jesus era um profeta. E Jesus disse lá em Mateus capítulo 23, versículo 34 e 35, e Lucas 11:49, que ele enviaria profetas para a terra. Se o seu Manuel estivesse aqui, eu ia perguntar a ele: seu Manuel, Timóteo, Tito, Silvano, Agabo, Silas e Barnabé, eles eram discípulos de Jesus? Todo mundo sabe que eles eram discípulos de Paulo. Já não havia mais como alguém ser discípulo de Jesus no ano 53. Por quê? Porque discípulo é aluno, é aquele que aprende com alguém. Jesus já não estava lá, Jesus o profeta, Jesus o homem, já não estava mais lá para ensinar. Agora, aquele entre as nações de Israel, as tribos de Israel, deveriam seguir os apóstolos de Jesus. E eles eram discípulos dos apóstolos de Jesus, porque os apóstolos de Jesus eram profetas. Todos aqueles que o próprio Deus envia são seus porta-vozes, são profetas. E logo que Jesus sai de cena, logo veio a comissão para eles. Jesus diz: ide por todo mundo, ide por todas as nações, pregai este evangelho. Ali está a comissão dos apóstolos. E por todas as tribos de Israel, por todas as nações onde havia judeus, para que eles pudessem pregar. E Jesus foi enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, de acordo com Mateus 15:24. Quando uma grega veio pedir ajuda a Jesus para expulsar um demônio de sua filha, Jesus disse: mulher, eu não posso pegar o pão dos filhos, o pão é a mensagem de Jesus. Os filhos são os judeus, e dá para os cães. Os cães eram os gentios e samaritanos. Aquela mulher pediu uma migalha, Jesus deu a migalha, que era a cura da sua filha, a libertação da sua filha. E Jesus responde: porque eu fui enviado somente para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. O mesmo para Mateus, capítulo 10, versículos 5 e 6, quando Jesus Cristo dá ordem para os seus 70 discípulos, os seus apóstolos, irem pregar. E Jesus diz: ide, mas não entrai pelo caminho dos gentios e nem dos samaritanos. Ide somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como que alguém agora, em pleno século 21, no ano 2022, pode vir dizer que ele é enviado por Jesus, que ele serve a Jesus de Nazaré, que ele é discípulo de Jesus de Nazaré, que ele está fazendo o ID de Jesus de Nazaré? Eu disse aqui, Paulo era quem dava o ID para Timóteo ir. Timóteo, pega esta carta e leia em tal congregação. Timóteo, pega esta carta e leve até tal congregação. Tito, você vai consagrar as pessoas ali, você vai pregar esta carta ali. Esta carta seja lida em Tessalônica. Agora, quem fazia o ID no tempo de Paulo? Era o discípulo de Paulo, era Paulo quem dizia ide. É o profeta quem envia os seus discípulos, os seus apóstolos, os seus profetas, que são os seus porta-vozes, os doutores, os evangelistas, para pregar a sua mensagem. O ID é de um profeta, eu sei. É Jesus Cristo quem está naquele profeta. Era Jesus Cristo em Pedro, lá no dia de Pentecostes. O seu Manuel disse aqui que foi Jesus quem evangelizou os 4 cantos da terra com o Espírito Santo, sem precisar de ajuda nenhuma. Mas quem falou lá? Ele não quis responder. Quem falou lá foi Pedro. E quem falava para Cornélio? Era Paulo. Melhor, quem falava para Cornélio era Pedro. Quem falava para o carcereiro de Filipós? Era Paulo. Quem ia pregar aos romanos? Quem pregou aos gregos? Quem pregou aos tessalônicos? Quem pregou em todos os lugares no tempo de Paulo? Foi Paulo, um homem. Então, dizer que Jesus é o seu profeta, que é discípulo de Jesus, isto é uma loucura. E ainda dizer, eu sou discípulo de Deus, é uma loucura maior ainda, porque você não vê Deus. E é dito na Bíblia, ninguém nunca viu Deus. Se você é discípulo, como que você vai ser discípulo de algo que você não vê? Como que você pode ser discípulo de algo invisível? Porque Deus é invisível, Deus é espírito.
E para Deus se manifestar aos homens, Deus ele levanta um profeta. Agora, o seu Manuel havia dito aqui que não podemos imitar ninguém a não ser Jesus Cristo. Mas o que Paulo disse lá em Filipenses capítulo 3, versículo 17, ele não está aqui para ouvir, mas ele vai ouvir a si mesmo, porque ele vai ouvir depois. E as pessoas que ouviram os questionamentos do seu Manuel, vai ouvir a minha resposta, porque é justo que eu responda o que ele disse. Filipenses capítulo 3, versículo 17, Paulo disse, sejam meus imitadores, irmãos. Que irmãos? Os irmãos de Paulo não eram os fariseus e saduceus, não eram os pagãos romanos, os pagãos gregos, mas irmãos, aqueles que acreditavam no que Paulo pregava, de acordo com Atos 13, 48. Irmãos, sejam meus imitadores. Paulo também disse, em 1 Coríntios 11, capítulo 1, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Como que o seu Manuel pode vir aqui para dizer que nós podemos imitar somente Cristo? Eu sei, Jesus Cristo, que é Deus Todo-Poderoso, está no seu profeta. E quando se imitava Pedro, estava a imitar a Jesus Cristo. Quando se imitava Paulo, estava a imitar a Jesus Cristo. Quando alguém imitava Lutero, quando alguém imitava Wesley, quando alguém imitava Calvino, quando um filho de Deus, na geração passada, imitava William Branham, ele estava a imitar a Jesus Cristo. Quando acredita no profeta, está a acreditar em Jesus Cristo. Quando se rejeita esse profeta, está a rejeitar Jesus Cristo. Aqui o seu Manuel disse alguns insultos quando o profeta. Eu não irei responder. Já disse que eu não vou responder. Mas quando ele rejeita o profeta Cacofleiro, é Jesus Cristo quem ele está rejeitando. Porque João 13:20 diz que aquele que recebe quem eu envio, a mim me recebe. E aqueles que rejeitam quem Jesus Cristo envia. É a Jesus Cristo que ele está rejeitando. Notre vie soit sainte, car Dieu lui-même est saint. Il nous a envoyé sa parole est sainte, au travers de son prophète saint. Vivons la sainteté, vivons la sainteté. Que notre vie soit sainte, car Dieu lui-même est saint. Il nous a envoyé sa parole.